A demissão de Eduardo Cabrita, apenas um passageiro com Estado de Direito a funcionar, é o tema que vai estar hoje em cima da mesa com o nosso comentador de todas as segundas-feiras, António Cunha. Muito boa noite, doutor. Bem-vindo ao seu espaço de comentário. Hoje falamos do tema mais quente da semana, não é? A demissão de Eduardo Cabrita. Esta saída que acontece muito perto das eleições terá influenciado? Olá Mariana, muito boa noite. Antes de mais nada, é um gosto estar consigo. Acho que é a primeira vez que estamos a trabalhar em conjunto, é um gosto. É cumprimentar também os nossos espectadores. E sobre este tema, que é um tema que, sinceramente, do meu ponto de vista, é triste, politicamente triste. Eu acho que Eduardo Cabrita, até depois de tanta polémica que teve durante o seu ministério, ou melhor, durante o tempo em que foi ministro, quase que pode ser apelidado como uma espécie de ministro que estava sempre em pé. É evidente, sempre muito escudado por António Costa, mas depois da sexta-feira passada, depois das declarações que ele fez, ele sai, do meu ponto de vista, pela porta pequena? Sem dignidade, sim, sai pela porta pequena. Mesmo o discurso que ele faz de anúncio ao anunciar o seu pedido de demissão, portanto, acho que não sai bem, nada bem. Sai sem dignidade, sem qualquer espécie de eu não diria arrependimento, mas de reconhecimento de que, principalmente neste caso, ele não esteve nada bem. E, portanto, repare, desde que ele tomou posse, portanto, ele foi passando de polémica em polémica, e foram umas poucas, algumas das quais até a oposição, alguns partidos, entre os quais o PSD, portanto, foram, pelo menos por 2 vezes, foi pedida a sua demissão. E António Costa quase que travou-se sempre, protegia e, portanto, aliás, chegou a dizer que tomara ele que todos os problemas fossem como os do Ministério da Administração Interna. E, portanto, apesar de muita gente pensar que Eduardo Cabrita era um ministro que estava a prazo, era um prazo que se ia prolongando e prolongando. Portanto, e ele teve, como eu disse, sempre debaixo de várias polémicas, e se calhar seria interessante nós fazermos aqui, como eu costumo dizer, um exercício de memória, que é para ver o que é que realmente foram tantos os casos que isto só podia ter este fim. E, portanto, recordamos de verão de 2019, a polémica a negociata das golas antifumo, que afinal eram inflamáveis, e aí ele rejeita qualquer responsabilidade política e sacrifica-se quem? Portanto, sacrifica-se o adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil. Depois foi o caso também terrível do cidadão ucraniano que foi torturado e morto às mãos por inspectores do CEF, portanto, isto em março de 2020. Também é preciso dizer com justiça que Eduardo Cabrita ordenou logo a abertura do inquérito, mas só 9 meses depois de muita pressão da parte da comunicação social, é que pressão pública e política é que se decidiu, digamos que ressarcir, indemnizar em cerca de 800 mil euros a família da vítima. Quem é que se sacrificou aí? A diretora do CEF, que não tinha condições para continuar. Depois foi o braço de ferro com os bombeiros, por causa da Proteção Civil, da reforma da Proteção Civil. Depois foram as falhas sucessivas do Ciresp. Depois foram a frota dos helicópteros Kamov que estavam parados, em vez de andarem a combater incêndios. Depois, mais recentemente, foram os festejos do Sporting, em que houve para lá pancadaria entre os adeptos e a Polícia de Segurança Pública. E depois há aqui uma coisa estranhíssima, é que o relatório do IGAI, portanto, da Inspeção-Geral da Administração Interna, diz que foi o ministro que tinha validado os festejos do título de campeão, e ele ocultou esse pormenor. Depois foi a questão da Champions do Porto, em que os ingleses estiveram à vontade, portanto não cumpriram regras sanitárias algumas. Nessa altura, lembro-me
que o PSD e outros partidos da oposição que pediram a sua demissão também, é a conduta em Odmira. Lembram-se disso, onde havia pessoas que viviam em condições subhumanas. Portanto, Eduardo Cabrita fez uma gestão terrível, danosa deste processo. E, por último, que é aquilo que está agora aqui em cima da mesa e que levou, efetivamente, à sua demissão, foi o atropelamento de um funcionário que estava a trabalhar em obras de manutenção na autoestrada, e ele depois manteve-se em silêncio. Não mostrou um pingo de solidariedade para com a família. E ele escuda-se aqui atrás do tempo da justiça. Mas isto aqui não era o tempo da justiça, era o tempo da responsabilidade política. Nós temos que saber que ele era ministro dados da gestão interna. Portanto, a segurança rodoviária cabe à sua tutela. E, portanto, para um ministro que deve zelar, como eu já ouvi, pela lei e pela ordem, portanto, ele esteve bastante mal. E depois, na sexta-feira, vem com aquelas declarações. Portanto, há um motorista que é acusado de homicídio por negligência. Sim. E o Ministro da Administração Interna sacou de qualquer tipo de responsabilidade, diz que eu sou apenas um passageiro. Portanto, ele nem ia de Uber, nem ia de táxi. Claro, ele era o responsável. Exatamente. Portanto, ia dentro de um carro que acho que hoje passa publicidade a um jornal, se não estou em erro, que é o I, que vem levantar mais uma questão, que é o responsável digamos, que dá ordem ou autorização para que se exceda os limites de velocidade não estava no carro de Eduardo Cabrita. Portanto, Eduardo Cabrita era o responsável, será o responsável pela velocidade a que o carro iria. E, portanto, e depois ele vem dizer que assim, ainda vem falar, recordo-me das palavras dele, em atravessamento de uma via não sinalizada. Logo na altura, ele disse que a via não estava sinalizada. A Brisa veio negar isso. E, portanto, isto é mau demais, é mau demais. E como a Mariana disse há pouco, se isto tem implicações relativamente ao contexto político atual. É evidente que tem. É evidente que tem. Aliás, eu sinceramente, pelas declarações que ele faz de manhã, em que ele diz que é apenas um passageiro, portanto, deixem a justiça funcionar, eu sinceramente fico com a sensação aí de que ele não está para se demitir e que estaria eventualmente a contar com mais uma mãozinha do Primeiro-Ministro para que ele se mantivesse. Só que António Costa sabe que daqui a 2 meses há umas eleições. E que isso teria influência. Que teria influência e que Eduardo Cabrita politicamente era um ativo tóxico. Sim. Porque é evidente que a oposição ia depois daquelas polémicas que foram referidas aqui, isso iria certamente ser arma de arremesso político contra António Costa. E, portanto, ele quando diz que apresenta a sua demissão, eu acho que ele foi forçado a pedi-la. E, portanto, e aí apenas dizer que Eduardo Cabrita, do meu ponto de vista, e é evidente que faço sempre esta apreciação do ponto de vista político, não do ponto de vista pessoal, mas é o rosto do falhanço, da inoperância e, portanto, até de alguma irresponsabilidade. E é uma marca negativa, indelével deste governo de António Costa. É uma saída que já peca por tardia? Do meu ponto de vista, sim. É evidente que António Costa tentou fazer sempre a gestão do governo em termos de entradas e saídas como é a responsabilidade sua e como bem queria, mas eu sinto-me tentado a dizer que até com a saída deste relatório do Ministério Público, até nisso ele teve sorte. Porque, como eu estava a dizer há pouco, lá fora, se isto sai daqui a um mês e uma semana ou 2, portanto, íamos ter aqui um problema mais grave do que o que temos agora para o Partido Socialista e, nomeadamente, para António Costa. Agora, isso não iliva de responsabilidades
António Costa. Portanto, António Costa deu sempre, passa a expressão, a mão a todas as asneiras e polémicas que Eduardo Cabrita fez. Portanto, ele é o grande responsável por tudo aquilo que funciona mal num governo. A responsabilidade é sempre do Primeiro-Ministro, como é óbvio. Mas, por norma, os ministros, os secretários de Estado assumem as suas responsabilidades políticas. Eu recordo-me, isso também já ouvimos muito falar e vem-me sempre à memória, porque ouvi isso em direto, as declarações que Jorge Coelho fez quando a ponte entre os rios caiu. Se não estou em erro, por 3 da manhã, e ele demite-se. Sim. É evidente que ele não era o responsável pelas 59 mortes, é lógico, mas viu que a responsabilidade política era sua. Não era responsável na prática, mas tinha uma responsabilidade política. A responsabilidade política é óbvio. Portanto, ele diz que a culpa não pode morrer solteira, mas neste caso, depois de tanta polémica, de tanta asneira, de tantos erros que Eduardo Cabrita cometeu, ele foi-se mantendo sempre. Porquê? Porque nunca assumia essa responsabilidade. Nunca assumia responsabilidade política alguma. É evidente que isto agora chegou a um ponto em que como temos aí António Costa ao teimar sempre em manter Eduardo Cabrita, é óbvio que agora, de salto, nós vamos ter eleições. É evidente que o PS almeja ganhar também, mas teve por um As eleições terá sido um fator determinante, sem não é? Dúvida Também alguma. para esta Sem decisão. dúvida nenhuma. E depois vem agora, portanto, é substituído pela ministra Van Dunen, que lhe sucede-lhe apenas para cumprir calendário, porque em 2 meses, bem, ela, salvo erro, é a ministra da Justiça que mais tempo esteve em funções, não se vê uma reforma na Justiça. Todos os portugueses se queixam que a Justiça é lenta, portanto, não houve nada desta ministra que no tempo que lhe é dado, ou que lhe foi dado para ministeriar a Justiça, portanto, não há nada assim que se veja. E depois, pronto, o estranho é António Costa entregar a pasta da Administração Interna a uma ministra que já tinha dito que iria sair. Portanto, ela já tinha dito que não estaria disponível para continuar num hipotético próximo governo. Como é que encara esta sucessão de Eduardo Cabrita, visto que são apenas 2 meses? Encara como uma solução de recurso. É evidente que nenhum ministro em 2 meses pode fazer grande coisa. É para cumprir calendário, portanto, não há de sair. Se não saía, como disse o Dr. Rui Rio no sábado, portanto, se não saiu nada durante o tempo em que foi ministra no Ministério da Justiça, também não é agora em 2 meses que vá fazer alguma coisa. Portanto, é para o poder não cair na rua, neste caso, portanto, tem que haver um ministro e ela acumula as 2 pastas. E tinha de ser alguém, não é? Tinha de ser alguém, obviamente. Dr. António Cunha, já escutamos o nosso tempo, passou bastante rápido, foi um gosto tê-lo aqui O gosto foi meu. E vamos nos encontrar mais vezes, certamente. Muito obrigada. obrigado, muito boa noite.